Então, nós aqui estamos aquecendo os estudos, começamos a aula semana passada, muitos não puderam estar presentes, e nós retomamos no capítulo 6, onde falamos dos espíritos errantes, do momento em que estamos já na pátria espiritual, e hoje temos o subtítulo As Relações Além-Túmulo. Eu vou recordar rapidamente o que tocamos semana passada, para aqueles que não estavam e para as dúvidas que ficaram, porque é um tema muito importante ser entendido, e como nos disse o Pai, né, buscai a verdade e ela vos libertará. Quando nós temos consciência das situações que nos esperam na vida espiritual, nós vamos aqui nos organizando enquanto encarnados, estudando, entendendo, nos harmonizando, porque essa chegada à vida espiritual é um momento muito lindo. Aqueles que conseguem compreender a força de Deus em nós e a consciência de que somos eternos. Como sairmos de uma viagem, pararmos num outro país um pouquinho diferente, e chegarmos lá e encontrarmos aqueles que habitavam esses locais aparentemente longe de nós, mas que jamais estiveram ausentes, porque o contato entre o plano espiritual e encarnado não cessa. Nós estudamos que durante a noite nós nos expandimos, somos levados pela espiritualidade que nos assiste à pátria espiritual, para que lá, ao conviver com estes locais, possa nos trazer aspirações de crescimento, aspirações de reforma, e também nos levar aos locais ainda não tão harmoniosos. Somos levados também para os locais de sofrimento, para despertar o nosso amor ao semelhante, a nossa piedade, o nosso respeito, para, se for possível, trabalharmos em nome desses irmãos, por estes irmãos, e, independente do estágio que fazemos parte ao chegarmos lá, independente da morada que vamos encontrar, precisamos entender esses estágios, esses locais muito diversos, pelas diferenças vibracionais que se caracterizam. Nós temos uma vibração, cada um de nós tem uma faixa de frequência, que está sendo muito acelerada agora pela mudança planetária, pela entrada neste século do planeta a uma condição de regeneração, e onde tudo que nós fizermos aqui na vida encarnada vai refletir de uma maneira muito forte nestas condições vibracionais. Nenhum de nós é perfeito, todos nós somos muito falíveis, mas o amor, a caridade, a compreensão e o trabalho incessante aqui na vida encarnada, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pais, na nossa profissão, nos locais onde vamos, toda a nossa emanação do sentimento vai contar nessa chegada, nesse local vibracional, onde nós conseguimos entrar com a nossa vibração. Não somos julgados ou escolhidos. Nós conseguimos fazer parte de um ambiente de acordo com a nossa vibração. E nós estudamos semana passada que quanto mais nós subimos nesta condição vibracional, quanto mais nós nos esclarecemos e nos iluminamos, quanto mais essas capas colocadas sobre a centelha divina são retiradas pela nossa reforma íntima, pelas nossas ações,
mais nós conseguimos galgar estágios de compreensão e de uma vida pacífica na espiritualidade. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós entendemos os nossos irmãos na espiritualidade, mais nós entendemos que estamos numa outra situação, não ficamos presos aqui, ainda à vida terrena, né? Porque é muito comum o irmão que não tem uma aceitação da continuidade permanecer nas esferas muito densas, sem perceber que se ele quiser, pela sua boa vontade, pela sua força de vontade, ele pode conhecer lugares muito mais benéficos e salutares. Então, tudo que nós entendemos aqui e fazemos aqui na nossa vida pelo nosso irmão, nos ajuda nessa chegada. E quanto mais subimos, mais facilmente nos comunicamos com esses irmãos. Nós vimos semana passada que tudo é uma expressão do pensamento, não é uma linguagem verbal, mas uma expressão do pensamento, falamos sobre isso. E quanto mais ascendemos, mais expandimos a nossa percepção espiritual. Ou seja, quando desencarnamos, quanto mais vamos alcançando vibrações melhores, mais a nossa aura, não é aura, nosso espírito se expande, mais essa centelha se irradia, e mais distante eu levo o meu pensar e recebo o pensamento dos meus irmãos. Por isso que espíritos já esclarecidos, que estão na espiritualidade, quase que convivem com seus familiares terrenos, porque eles estão lá trabalhando, estudando, nesses locais bonitos que o alto prepara para nós, e ao mesmo tempo estão aqui, percebendo a vida de seus netos, de seus filhos, de seus irmãos, de seus companheiros, porque a sua expansão áurica, a sua expansão de pensamento, ela é muito grande. E este pensamento se desloca às diferentes faixas vibracionais na terceira dimensão e onde ele está. Então, quanto mais evoluídos, menos sofremos, porque mais acesso teremos a todos, mais o nosso pensamento será elevado àqueles que amamos, e mais poderemos fazer por aqueles que ainda não conseguem compreender a bondade da lei universal, a perfeição da lei universal, onde recebemos exatamente aquilo que somos. Viveremos na espiritualidade, recebendo exatamente aquilo que nos é possível, nem mais, nem menos. E uma das perguntas desta passagem se refere a como encontrar estes parentes na espiritualidade. Vimos agora que os mais desenvolvidos conseguem ter a percepção simultânea, né, pela sua percepção de pensamento, o que está ocorrendo com seus familiares. E os irmãos que chegam em certo desequilíbrio? Os irmãos que chegam lá ainda com muitas dores, muitas mágoas, muita vingança, muito materialismo, muito apego às coisas materiais. Esses irmãos, quando chegam à espiritualidade, eles se sentem assim atordoados com as informações. Eles não conseguem compreender o que está acontecendo. O esclarecimento é gradual. E, inicialmente, eles passam por tratamentos, muitos tratamentos, até que possam, aos poucos, aceitar e entender uma nova condição de vida. Esses irmãos, ao chegar na pátria espiritual, apresentam geralmente a vontade de retornar
E a grande maioria, a vontade de encontrar aqueles que já foram à pátria espiritual e eles querem saber onde estão seus pais, seus irmãos, seus amigos, que já não estão na Terra, estão na vida espiritual. Este encontro, ele vai depender muito das condições espirituais que nós chegamos lá também. Todos os nossos amigos e familiares espirituais, ao saber da nossa chegada à pátria espiritual, se reúnem para nos receber. Se aproximam para vibrar pela nossa chegada. Imaginem que nós estamos eu indo ao Japão, e lá no Japão eu tenho meus familiares que já foram para o Japão há muito tempo. Qual é a atitude na espiritualidade? Se eu chegasse ao Japão simbolizando a espiritualidade, o que fariam por mim? Uma grande recepção, não é? De amor, de carinho, de boas-vindas. Os familiares espirituais fazem isso. Mas muitas vezes o desequilíbrio daquele que chega não consegue assimilar esta situação. E aos poucos, sendo tratado e auxiliado pelas infinitas falanges maravilhosas que a espiritualidade compõe, tratando esse irmão, ele começa a receber gradualmente estes parentes e amigos em condições de encontrá-lo. Todos estão na mesma faixa vibracional? Não. Alguns parentes estão vibrando em faixas mais sutis, mais rápidas, mais evoluídas. Outros parentes estão em camadas menos desenvolvidas. E muitas às vezes, parentes vibrando na tridimensionalidade, aqui na vida material, no umbral. Quem pode ter acesso a esse irmão que chega? Será que todos conseguem ter acesso? Nem todos. Os que vibram já nas condições de auxiliar a chegada podem visualizar o irmão que chega. Muitos ainda, nas faixas materiais, nem conseguem perceber muitas vezes que houve o desencarne daquele irmão conhecido, porque ele vibra numa faixa mais densa do que aquele que desencarnou. Mas esses familiares, independente das condições vibracionais que estão, todos eles vão procurar se encontrar, os mais avançados, auxiliando e orientando os irmãos que ali chegam, e os menos rápidos, né, os menos com uma vibração menor, podem ter contato também, mas junto aos mestres e mentores espirituais. Então depende aí também de autorizações da espiritualidade, certo? Então, nós não devemos temer o não encontro, porque ele, quando nós chegamos na espiritualidade, independente de estarmos vibrando na tridimensionalidade ou nas esferas da quarta, quinta, sexta dimensão, que são as energias que vão vibrar na Terra muito em breve, porque nós estamos vibrando em terceira e quarta, por ser um planeta em final de período de provas e expiações, iniciando logo a mudança energética do planeta. Então, a gente tem uma mudança aí para a quinta vibração, não é? Independente do estágio que estamos nos encontrando agora. Esta chegada à espiritualidade, o encontro aos familiares, dependerá do nosso equilíbrio para entender o que está acontecendo. Porque os irmãos podem se preparar para nos receber, mas a minha revolta, a minha indignação, o meu desequilíbrio muitas vezes pode impedir até que eu visualize ou sinta a presença desses irmãos. E o que eles farão por mim? Vibrações de amor para que eu me equilibre.
Então, a espiritualidade, ela é uma corrente maravilhosa de auxílio constante dos que estão mais esclarecidos, amparando os irmãos menos esclarecidos. E nós que estamos aqui, nos esclarecendo espiritualmente, temos a garantia de já encontrar este equilíbrio lá? Só o conhecimento não nos garante. Muitos que não têm conhecimento espiritual ascendem a esferas superiores. O que determina o equilíbrio e a espiritualidade é o amor. Quanto maior o amor, maior o poder. O poder não no sentido terreno, vulgar, que nós conhecemos do mando, da autoridade, mas o poder da ascensão. Porque o sentimento mais etéreo e mais sutil do homem tridimensional e que entra na fase de regeneração é o amor. Então, o amor expresso pelo perdão, pela caridade, pela humildade. Nós falamos semana passada que não dá para falar dessa chegada na espiritualidade sem falar do Evangelho do Pai, onde ele dizia: felizes aqueles que se humilham, porque serão exaltados. E aqueles que se exaltarem serão humilhados. Então, as relações de mando, de poder na Terra, nada tem a ver com as condições de poder na vida espiritual. Lá, o mais poderoso é o que mais ama, é o que mais aceita a si mesmo e ao semelhante. É aquele que mais auxilia e estende a mão ao seu próximo. É aquele que não julga e é aquele que acredita, acima de tudo, na força universal dentro de si. Ou seja, aquele que crê, aquele que tem fé, fé em si mesmo e fé no semelhante. Na espiritualidade, nós temos ali a roupagem, a manifestação semimaterial do que nós pensamos. Então, muitas vezes, em muitos livros, nós vemos nas literaturas, André Luiz nos mostra muito isso, como a nossa aparência na espiritualidade vai se manifestar de acordo com o que somos. Então, eu posso chegar lá com o meu perispírito conhecido na Terra, que é as feições minhas, da Marina, mas dependendo do meu ódio, da minha revolta, da minha vingança, da minha indignação a Deus por ter interrompido, né, o meu período terreno, que nós achamos que é o melhor de todos e é o mais difícil, eu posso ter feições mais sombrias, pesadas, feias, envelhecidas, adoecidas, com vibrações frias e escuras. Porque o meu sentimento é frio, é triste e é escuro. E nós projetamos na nossa aura aquilo que nós sentimos. Diferente na Terra, quando nós dissimulamos sorrisos e belezas, quando estamos sofrendo. Na espiritualidade, não. E o semblante da alegria e aceitação da vida que Deus nos propõe, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, a vontade de se melhorar, a vontade de amar seus semelhantes, a aceitação de que estamos indo antes dos nossos filhos, tudo isso nos faz belo. E na espiritualidade podemos ter o rosto aqui, que trazemos da terra, o meu rosto, mas podemos ter um rosto reluzente, belo, amoroso, aquecido, com vibrações onde as pessoas se sentem em paz ao nosso lado. Então, como dizem as perguntas aqui, como nos reconheceremos?
Nós nos reconheceremos, familiares e amigos, pelas feições que temos na vida, na última vida, modificadas pelos traços de vibração que carregamos. Muitas vezes vemos na espiritualidade irmãos que se sentem adoecidos e mostram um perispírito doente. E muitos que tinham doenças nos seus corpos chegam à espiritualidade iluminados. Tudo vai depender da vibração que carregamos. Que não significa ser perfeito. Isso é muito importante entendermos. Porque se acharmos que precisamos ser perfeitos, que não temos nenhum erro, nós nem começamos o trabalho de reforma. Nós nos fanatizamos, nós nos apegamos a crenças e dogmas errados e não conseguimos nem dar o primeiro passo. Ao contrário de quando entendemos que somos espíritos imperfeitos, como as elas que trazemos, e começamos a buscar a nossa reforma, nosso aprimoramento, a nossa mudança, através do que estamos fazendo aqui, por exemplo, estudar, entender, nós começamos a vibrar numa faixa diferente. Lembrando, não dá para falar dessa aula sem lembrar do Evangelho, o perdão de Jesus ao homem que estava ao seu lado crucificado. O Pai não olhou os erros que ele cometeu, mas a humildade que ele trazia, quando dizia: nós merecemos estar aqui, o Senhor não. Então, valorizar as coisas belas que trazemos e a reforma de atitudes aos nossos irmãos é o único caminho que nos garante uma chegada melhor na espiritualidade. Porque os erros, muitas vezes, demoramos um certo tempo para lapidá-los. Às vezes, nem só uma encarnação é possível para que algumas imperfeições morais sejam corrigidas em nosso espírito. Mas a humildade é a primeira delas, para que a gente possa começar a seguir. E esse capítulo, Kardec faz essas perguntas aos espíritos, e agora vocês lendo, vocês vão entender com mais facilidade como o espírito se manifesta, que são as perguntas que são feitas de Kardec aos espíritos, como eles se veem, como eles falam. Então, nós falamos, para quem não estava na aula passada, que eles entendem o pensamento e os menos evoluídos sentem que estão conversando, mas na verdade não estão conversando, é uma transmissão de pensamento, não é? E muitos falam, aqui tem uma pergunta que fala, como são as lembranças daqueles que amamos, daqueles que são nossos inimigos na espiritualidade? Como nós chegamos lá e reconhecemos? Nós lembramos de todos quando nós chegamos lá? Quando nós desencarnamos, é apresentado para nós, em pensamento, em lembrança, as impressões mais fortes da nossa vida terrena. É como uma autoanálise. Se falassem para nós agora, o que foi mais importante na tua vida, desde o começo até hoje, cada um de nós terá flashes fortes, alguns felizes, alguns difíceis, alguns que nós lembramos com amor, outros que nós lembramos com tristeza. E é exatamente isso que acontece, segundo a bibliografia de André Luiz. Chico Xavier nos ensina que quando nós chegamos lá, nós lembraremos exatamente do que foi significativo nesta encarnação. Eu
Estou no capítulo 6 e Arinha, na pergunta 292. Eu estou misturando um pouco as perguntas que eu vou fazer na exposição, mas eu estou na página, mais ou menos da 287 até 291. Obrigada, Marina. Imagina, Yara. Então, nós temos, ao chegar lá, este flashback, essa lembrança do que foi importante, tanto na alegria como no sofrimento, e qual o cenário que nós vivemos nesta encarnação que realmente é significativo. Então, certamente, muitas pessoas nós nem vamos lembrar. Nós vamos lembrar das pessoas que realmente tiveram um significado nesta encarnação, tanto positivo quanto negativo. As situações que nós promovemos ao semelhante também virão à nossa mente. Então, a espiritualidade, quando ela nos leva, nos recolhe, ela nos deixa ter este momento rápido de autoanálise, que vai fazer com que essa chegada lá seja mais sofrida ou mais prazerosa, de acordo com as experiências de amor e aceitação ou de raiva e vingança. Porque se eu lembrar do que eu vivi com ódio, o que eu vou buscar na espiritualidade? Esta faixa de vibração. Se eu, ao lembrar do que eu vivi, do que eu passei, e encontrar amorosidade em tudo que eu vivi, mesmo na dor, encontrar aceitação e humildade, eu posso encontrar todos os que fizeram parte da minha existência, mesmo aqueles que não foram tão prazerosos na minha vida, com um olhar de compaixão. É por isto que, ao desencarnarmos, nós temos aí a lembrança, alguns chamam de túnel, não é um túnel. Alguns chamam de uma visão, não é uma visão. É uma reflexão. É um momento onde a nossa percepção vai ser extremamente aguçada para que a gente faça uma análise rápida do que nós vivemos. É como se estivéssemos indo no avião lá para o Japão e durante a viagem eu em pensamento lembrasse a minha infância, a minha juventude, as coisas que eu vivi profissionalmente, as pessoas que eu amei, as pessoas que eu fiz mal, as pessoas que me fizeram mal, como elas estão hoje para mim, se eu perdoei, se eu passei adiante. Por isso que o Pai nos convida ao perdão e aceitação. Porque o não perdoar não é ao outro que nós fazemos. Quando nós perdoamos, nós fazemos por nós. Porque na entrada da espiritualidade, a mágoa e o ódio serão um dos principais problemas nesta chegada à espiritualidade. Então vamos resolver enquanto estamos aqui. Vamos perdoar, vamos aceitar. Se não conseguimos perdoar, vamos nos afastar, vamos pedir a Jesus que envolva a nossa mente, que nos ajude, que nós compreendamos, que nós perdoemos, porque vai ser o que vai definir muita coisa nesta chegada. Quem eu vou encontrar? Os que eu amei ou os que eu odiei? Por isso que fala neste capítulo das relações de simpatia e antipatia na vida espiritual. Teremos mais amigos ou mais inimigos? Teremos mais familiares simpáticos ou inimizades? Num mundo onde as diversidades espirituais são tão grandes, é impossível que não tenhamos diferenças, brigas, situações difíceis, muitas vezes, entre as pessoas. Mas temos que chegar lá com a balança pesando para o amor e o perdão do que para o ódio, se quisermos ter uma vida bem-sucedida na espiritualidade. Tá certo? Cara, metade, há uma pergunta aqui que eu não lembro o número, que fala se existem espíritos que se completam e que se encontram na espiritualidade. Não.
sinta, a gente sente falar aos mais românticos, né? Mas não há uma alma gêmea. Não há uma alma que completa a outra. Existe uma afinidade vibracional que traz na vida espiritual um amor muito maior do que nós entendemos aqui na Terra. Um amor verdadeiro, um amor desapegado das questões materiais. Este amor é uma sintonia de vibração espiritual, de ideais, de pensamentos. Mas não existe uma alma que se dividiu ao encarnar e se dividiu em homem e mulher, ou, enfim, isto não existe. Somos espíritos individuais que convivemos numa unicidade onde saímos do percurso da criação, percorremos a viagem de desenvolvimento eterna quase, né? Eterna quase não, enorme, até voltarmos ao Pai como auxiliadores na sua criação. Mas até chegar lá, vai demorar demais. E neste percurso, não tem alguém que foi dividido e nos aguarda. Existem emanações e espíritos que, por ideais e objetivos e espiritualidade e vibração, se sentem tão parecidos que se amam profundamente na espiritualidade. Na Terra, como dizem os nossos protetores, o amor verdadeiro, independente das atrações estéticas, os interesses materiais, as admirações acadêmicas, o amor verdadeiro dificilmente se encontra aqui com tantos interesses materiais. Na espiritualidade é diferente. Lá não tem interesse por ser mais culto, por ser mais belo, por ser de boa família, por ser simpático. Lá os valores não serão esses para a escolha de um companheiro. Serão a afinidade, a cumplicidade e a identificação de vibração. Então, esta questão de cara metade, lá não há nem aqui, tá certo? É uma pergunta feita, deixa eu ver qual é a pergunta que foi feita. Eu até anotei, porque todo mundo gosta de saber, né, se tem alma gêmea. Não tem alma gêmea. Temos experiências no corpo masculino e temos experiências no corpo feminino. Mas não tem alguém me esperando do sexo masculino nesta encarnação, encarnado ou não, para completar a minha história espiritual. Tá certo? Ou a minha felicidade. Os espíritos evoluídos, quando encontram afins em seus propósitos vibracionais, em seus aspectos de características vibracionais, contemplam uma sensação que nós na Terra não conhecemos, que está muito longe dos prazeres carnais, tá bom? Então, a gente tem isso nos livros, nas bibliografias, falando desses encontros pelo amor vibracional, pela vibração energética, tá certo? Deixa eu ver que oração ainda dá tempo de um pouquinho mais. Alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Querem ir perguntando para eu não avançar aí? Bem. Comunicação falamos, as aparências nós falamos, volta às lembranças nós falamos. O espírito esclarecido, ele vê imediatamente parentes, amigos, vê. O espírito esclarecido, ele chega lá, numa condição espiritual tranquila, vamos dizer assim, né, consciente, numa consciência espiritual. Ele vai chegar lá como se fosse uma passagem de um sono, um despertar, onde ele vai ver família, vai se ver bem,
vai entender, né, o ambiente. Por quê? Nós vamos lá o tempo todo. A espiritualidade nos leva lá. E quando o espírito é equilibrado, ele chega lá, aquilo não é novidade, porque ele já viu, ele já conhece, ele tem contato com seus familiares espirituais. Nada daquilo é uma grande surpresa. Quando ele acorda, consciente, desperto que ali ele está, ele se sente feliz. A pergunta, deixa eu responder a pergunta da Beth, né, Elizabeth? Um irmão encontra outro irmão, um filho encontra a mãe daqui da terra? Sim, encontra. Mas aí depende, Elizabeth, das condições vibracionais que cada um deles está. Se a mãe está menos evoluída, menos desperta conscientemente, uma consciência menos desperta, uma vibração não tão equilibrada, este filho vai ajudar essa mãe. Ou vice-versa. Podem não se encontrar imediatamente, mas em algum momento irão retomar aquilo que viveram na Terra, se auxiliando, porque a evolução, ela só ocorre, Elizabeth, através do auxílio entre os irmãos. Veja bem, imagine eu, né? Eu desencarno, eu tenho um filho. Quando nós desencarnamos, e este filho também desencarna, nos encontramos na espiritualidade, nós vamos querer saber se está bem, o que precisa. Na vida espiritual, Elizabeth, as coisas não mudam, elas permanecem iguais, porque nós seremos iguais. Então, se eu sou uma mãe zelosa, eu vou querer saber como está meu filho, como ele se sente, o que ele precisa. Vou me desempenhar para que ele seja cada vez mais feliz ou cada vez mais saudável espiritualmente. Aqui a gente pensa no corpo, mas lá a gente pensa no espírito. Nós seremos o que somos. E dependendo das condições vibracionais, há o auxílio mútuo. Na verdade, o que são os nossos protetores? Espíritos que não descansam enquanto não veem, percebem a nossa melhora. Assim são os pais da Terra. Não acalmam enquanto os filhos não estão bem, não dormem enquanto o filho está tossindo, não dormem enquanto o filho não chega em casa, vivem os problemas dos filhos com seus filhos. Na espiritualidade, não muda. Nós teremos o zelo e a preocupação com os nossos filhos e nossos pais da mesma maneira. Tá bom? Se tiverem condições vibracionais diferentes, às vezes demora um pouquinho para encontrar, por causa daquilo que eu falei. Às vezes a pessoa desperta, mas ela não aceita, ela não se vê, ela não se entende, ela se revolta, dificultando essa aproximação. Tá bom? Mas aos poucos os mentores vão ajudar, vão trabalhar, por isso que as falanges são tão maravilhosas, porque cada falange vai estar trabalhando num aspecto na espiritualidade para nos atender. E quiser nós fazer parte desse trabalho, em nossas orações, em nossa doação de amor para ajudar esses irmãos. Tá bom, Elizabeth? Então, na verdade, vai encontrar sim, vai depois se abrir a consciência para entender por que essa mãe foi mãe, por que esse filho foi filho, quem eram esses parentes em outras encarnações, com a evolução. Tudo isso se esclarece. Tá bom?